Oi, gente! Hoje eu vim trazer essa make inspirada no novo álbum da Melanie Martinez. Primeiro eu vou fazer a minha pele como eu normalmente faço. Eu começo passando um tônico, eu uso esse da Vult. Eu gosto muito dele, eu sinto que ele faz uma limpeza muito boa na minha pele. E eu gosto de passar ele com um algodãozinho, sem ser com aqueles que são as rodelinhas, sabe? No vídeo que eu falei da minha preparação de pele, eu expliquei bastante sobre todo esse passo a passo que eu tô fazendo da pele, então se vocês quiserem ver mais na íntegra, podem ir lá. E aí eu passei o meu hidratante da Nivea, que também é muito bom, eu recomendo demais. E como a maquiagem que eu vou fazer hoje é uma maquiagem artística, eu vou usar produtos de maquiagem artística, eu exagero no hidratante e eu fico com a pele com essa aparência meio brilhosa ainda e tal. Eu sinto que pele bem hidratada em produção de maquiagem artística faz muita diferença. Em seguida, eu passei o primer, o Aida Primer da Bruna Tavares. Eu coloquei 3 pumps, né? Eu apertei 3 vezes. E eu ainda senti que eu precisava de um pouco mais, então eu acabei passando acho que uns 5 apertadinhas, 5 pumps do primer. Era a primeira vez que eu tava usando, então eu não sabia quantos eu iria precisar. E eu gosto de, enquanto eu tô passando primer, eu faço pequenas massagens assim no rosto. Eu acho que aí eu consigo fazer o primer sentar direitinho assim, sabe, na pele. E depois eu testei pela primeira vez esse produto, é aqueles gels pra sobrancelha, é um da She Glam e ele vem o gelzinho, né? E também vem com a escovinha e do outro lado da escovinha tem essa parte que é pra tipo você empurrar a sobrancelha pra ela ficar ainda mais no lugar. Eu não sabia o que eu tava fazendo, eu meio que improvisei assim, usei o que eu já vi outros vídeos, né, de pessoas usando esse tipo de gel na sobrancelha. Eu primeiro espalhei assim, misturei bastante com a sobrancelha e aí depois eu fui penteando e deixando no lugar. E eu achei muito estranho. Tipo, fez muito efeito. Só o gel, assim, já fez muito efeito. Era literalmente a primeira vez que eu tava fazendo isso. Então, eu estranhei demais. Pra quem não sabe, eu raspo a sobrancelha já tem, tipo, uns 5 anos. E eu tô deixando ela crescer porque eu quero testar novos jeitos de fazer a sobrancelha. Porque eu raspei por isso. E aí, agora eu tô deixando ela crescer também pelo mesmo motivo. De querer testar coisas novas. Porque agora o raspado já é o que eu tô acostumada, sabe? E aí, quando eu terminei, né, de passar o gel na sobrancelha, pareceu muito o efeito que dá quando você cola a sobrancelha pra depois tentar esconder ela com corretivo, pó, essas coisas, né? Então, eu testei fazer isso e aí eu passei um pouco de corretivo na sobrancelha pra esconder. Eu achei que, tipo, já tava escondendo muito, eu fiquei um pouco surpresa assim. E eu pensei, meu Deus, isso vai dar muito certo. Mas spoiler, não deu tão certo assim. Mas eu consegui deixar a sobrancelha com o efeito que eu queria. E aí eu fui fazer a misturinha, né, com o clown líquido. Eu uso esse da Rostinho Pintado. Eu já usava a tinta deles, tinta facial. Então, quando eu descobri que eles tinham clown líquido, eu comprei. E é simplesmente a melhor coisa. Porque é como se você estivesse passando realmente uma base, sabe? E tem uma textura mais grossinha do que tinta. E é mais fácil de trabalhar. Sei lá, eu acho que fica um acabamento muito mais bonito também. Pra espalhar, eu usei esse meu pincel Kabuki, que ele é exclusivo pra usar, tipo, quando eu vou fazer uma pele mais ou vermelha ou rosa, porque ele ficou manchado quando eu usei. E aí eu não consigo tirar de jeito nenhum. Então, pra evitar, eu tenho tipo esse pincel, que é o pra vermelho ou rosa. Aí eu tenho um outro pincel que ele é exclusivamente pra branco. E aí eu provavelmente vou precisar de mais pincéis quando eu for fazer outros tons, porque os pincéis ficam estragados e eu não consigo tirar essa tinta de jeito nenhum, porque ela impregna. Mas ela não impregna na pele, sabe? Tipo, ela é muito boa na pele, mas os pincéis odeiam ela. E aí eu vou aplicando ela normalmente, às vezes eu dou batidinha, às vezes eu arrasto, não tem muita regra. Aí eu fiz a cara do Lula Molusco. E aí eu lembrei que eu tinha que trocar de blusa, né? Porque eu queria pintar também o colo, né? Então eu troquei pra um topzinho que eu tivesse mais liberdade pra isso. E fui aplicando também do mesmo jeito, assim, arrastando batidinhas. Aí vai muito assim, do
feeling da hora. Aí depois que eu finalizo a base, né, eu dou algumas batidinhas ali ao redor do olho pra tirar essas linhas que ficam, né, linha de expressão, essas coisas. E aí eu vou selar. Eu gosto de selar com talco mesmo, talcozinho de bebê. Eu acho que fica um acabamento muito bonito e ajuda também com a transferência, porque as tintas, né, esse clown líquido, ele é um pouco mais grosso, então ele transfere e aí transfere bem menos quando você sela, né? Do mesmo jeito que maquiagem normal. Apliquei o talco com esse pincel aí, meio grandinho de pó compacto mesmo, não tem nada de especial. E aí eu vim com um pancake vermelho. Quando eu faço peles coloridas, eu gosto de brincar com as cores, porque, por exemplo, na sombra eu vou usar rosa. Então, pra não ficar assim, o contorno rosa, com o olho rosa, tudo ficar tipo só rosa, eu decidi colocar vermelho como contorno pra ser assim, as sombras vão ser vermelhas, mas aí os detalhes como sombra no olho e tal, vai ser rosa. Então, o contorno que eu fiz vermelhinho. E primeiro eu apliquei com essa esponjinha que já vem no pancake, só pra, tipo, aplicar mesmo. E depois eu peguei o pincel que ainda tava um pouquinho sujo de talco e usei pra dar uma esfumada. E fiz isso em todas as áreas que normalmente eu colocaria contorno. Assim como o nariz. No nariz eu usei um pincel menorzinho pra fazer o contorno do nariz, pra ficar mais detalhado e ficar mais certinho. E também usei o pincel grandão pra poder dar uma esfumada boa e ficar mais natural. À medida do possível. E eu sempre fico fazendo pose e coisas assim pra, tipo, ver se tá bonito, né? Ver se tá legal, se dá pra biscoitar com essa maquiagem que eu tô fazendo. E essa técnica de passar o pincel por cima do contorno, eu já faço, tipo, normalmente, quando eu faço a minha pele em maquiagem sem ser artística, então eu acho que ajuda muito a deixar mais esfumado, mais bonitinho. E aí eu peguei um pouquinho do vermelho só pra intensificar com o pincel mesmo. E aí eu comecei a tentar desenhar os olhos, e aí eu vi que não tava dando muito certo esse lápis branco, então eu fui com o pincel. E aí eu usei o clown líquido que ainda sobrou na plaquinha, né? Na plaquinha que eu misturei as duas tintas. E fui desenhando os olhos. Pros olhos, eu não tinha muito um plano, assim. A única coisa que eu queria era não fazer diretamente embaixo dos meus olhos, porque eu tenho muita bochecha, então eu achei que, tipo, eu ia ficar muito presa sem poder fazer muita expressão e tal. Ah, eu selei com o talco também. Não ficou, tipo, super branco, porque eu queria só realmente fazer um rascunhozinho de onde ia ficar pra poder começar a trabalhar na sombra. Aí eu peguei um rosa choque. O nome dessa paleta é Colors of the Wind, eu acho, eu não lembro. Mas é uma das minhas duas paletas que eu tenho, que elas são coloridas. E aí eu peguei e fui construindo os 4 olhos, né? Tudo que eu fazia nos meus olhos de cima, eu fazia nos olhos de baixo. Tudo que eu fazia no olho, eu fazia no outro. O tempo todo nesse movimento, assim. Antes de passar o rosa nos olhos de baixo, né? Nos desenhados, eu passei um pouquinho de vermelho, só pra, tipo, dar um contorno pra eles terem um pouco mais de dimensão. E aí eu fui fazendo o que eu fazia num, eu fazia nos outros 3. e fui tentando fazer, assim, algo simples, porque eu achei que não ia ser de bom tom fazer algo tão trabalhado, assim. Não é como se eu tivesse muito espaço pra fazer alguma coisa, mas eu tentei deixar bonitinho. Aí depois que eu fiz a base do rosa, eu passei um pouquinho de branco pra dar um ponto de luz, assim, no cantinho mais interno dos olhos. E depois eu coloquei também um pouquinho de iluminador. Fui improvisando mesmo. Eu não gosto muito de planejar as maquiagens. Eu acho que eu me divirto mais quando eu faço algo no improviso, no olhando, tô ali fazendo e olhando e vou percebendo o que eu acho que vai ficar legal. Aí eu quis inaugurar essa paletinha de glitters que eu comprei da Vivai e ela é bem baratinha. Eu achei super em conta e eu gostei. Ela é bem brilhosinha. Eu fiz assim só um detalhe, só uma linhazinha assim. E depois eu comecei
comecei a desenhar com o delineador de caneta os olhos desenhados. Agora realmente colocando preto neles para deixar eles mais realistas. Eu preferi fazer assim os arredores primeiro, para depois colocar o delineador e fazer esses detalhes mais das linhas pretas, né? E o meu processo nessa parte é bem assim, também de improviso. E eu fiz também um delineadinho, mas eu não tentei imitar esse delineado nos olhos de baixo. Eu preferi deixar os olhos de baixo mais pro esfumado. E aí eu peguei um pouquinho de sombra preta e fui esfumando ali na pontinha. Até o final da maquiagem eu fui adicionando detalhes nos olhos de baixo, porque eu olhava pra eles e eu ficava, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aí eu fiquei fazendo diversas modificações. E aí eu coloquei um pouquinho de sombra branca na parte que é pra ser o branco do olho, mas eu preferi não colocar tipo tinta branca, porque eu achei que ia ficar muito, sei lá. E aí eu fui fazendo o desenhozinho da íris, né, do olho. E meus olhos são muito pretos, mas eu fiquei meio receosa de só fazer, tipo, preto, 100% preto. Porque eu não ia estar de lente preta, mas acabou que ficou castanho demais em comparação aos meus olhos. Eu deveria ter só tacado preto mesmo. Isso aí foi eu passando o restinho de preto que tinha no pincel rente na parte de cima pra fazer, tipo, uma sombra no olho. E aí eu peguei um delineador branco e fui desenhando alguns detalhes. E eu fiquei muito feliz. Eu sinto que o delineador branco fez muita diferença para adicionar mais dimensão e mais realismo também a esses olhinhos. E aí eu vou adicionando mais detalhes, mais branco, à medida que eu senti necessidade. E eu improviso muito quando eu tô fazendo maquiagem, principalmente assim, artística. Depois eu peguei uma escovinha e só penteei um pouco os cabelinhos da sobrancelha, que eu percebi, né, que não deu muito certo o que eu tentei fazer. E aí eu passei um pouquinho de preto na sobrancelha, mas era só assim, o restinho mesmo de preto, só pra dar uma desenhada a mais nela, pra dar uma definida, já que ela não sumiu como eu planejei. E aí eu fui medir os cílios, porque eu tinha duas opções, eu podia deixar um cílio maior ou um cílio menor. E aí eu lembrei de outro detalhe que eu queria fazer, e aí eu fui fazer esse delineado branco, meio delineado gráfico, assim, porque a Melanie tem esses detalhes branco na maquiagem, né, da Era Nova, então eu quis adicionar. E aí eu tentei fazer a ilusão, né, da prótese. Não fica perfeito, porque eu não tô usando uma prótese, eu tô fazendo com maquiagem, então os efeitos, né, ficam um pouco mais minimalistas. Mas eu gostei de como ficou, assim, eu caprichei na boca, então acho que juntando esse contorninho com a boca ficou legal. Eu achei que ficou legal. E aí eu usei um pouquinho de preto pra dar mais profundidade, pra dar mais essa impressão da prótese, né? E depois eu comecei a trabalhar no resto do meu contorno, que é tipo do queixo pra baixo. Eu marquei ali no maxilar. No caso dessa make, né, de Portals, eu não precisei fazer assim clavícula falsa nem nada, né? Porque assim, eu sou gorda, então eu não tenho a clavícula muito à mostra, aí às vezes eu preciso fazer. E faz careta mesmo, né, pra conseguir fazer um contorno bem bonitinho. E então eu só foquei mesmo no maxilar pra dar uma dimensão e ali nas tetas, né? Porque ela tem esse decotão com as tetas assim, sabe, bem bonitas. Então eu quis fazer algo parecido e aí eu voltei pro rosto. Eu comecei a desenhar alguns cílios inferiores nos 4 olhos e logo em seguida eu passei a cola dos cílios. Eu normalmente passo a cola e deixo ela assim, deixo o cílio com a cola, né, secando um pouquinho pra poder ficar mais grudentinho, e continuei fazendo a make normalmente. Depois que os cílios secou um pouquinho, né, eu colei os cílios de baixo primeiro e depois eu colei os de cima. Eu acabei optando por colocar cílios maiores, tanto
inferiores, né? Tanto nos olhos de cima quanto nos olhos de baixo. Os de cima que eu coloquei, os cílios são um pouco mais volumosos, mas eles são grandões também. E aí eu colei, como eu normalmente colo. Depois eu vou fazer um vídeo explicando em mais detalhes, assim, dicas de como colar cílios e coisas assim, que eu sei que vocês já pediram. E aí eu fiz também um cantinho ali do olho, né? Com delineador de caneta também. E passei um pouquinho mais de sombra preta na parte de baixo, só pra dar mais dimensão. E aí eu comecei a trabalhar nos lábios, né? Na boca. Eu tentei deixar o mais próximo do original possível. Eu tinha esquecido de fazer esse detalhezinho aí de contorno. Só que eu não deixei, tipo, as pontinhas tão curvadas, porque fica parecendo aqueles bigodes, assim. E eu particularmente não gosto. Então eu tive meu momento de liberdade poética pra mudar um pouquinho. Mas ainda ficou curvadinho, ainda tá bem próximo do original, tá? Não me xinga por causa disso. E como é uma boca que tem um formato, um jeito muito específico, eu primeiro peguei o pincel, né? E ia fazendo os detalhes. E aí depois eu peguei o BT Velvet. Esse é o BT Velvet, só que é o marrom, não o preto. E aí eu peguei o BT Velvet e fui com o aplicadorzinho dele mesmo, colocando mais cor e preenchendo e deixando bem bonitinho. E aí eu usei o BT Mirror, que é meu iluminador. Usei no nariz, como eu normalmente uso. E eu também coloquei um pouquinho ali na olheira, porque eu acho que é um detalhe muito bonito, assim. Quando tem glitter ou iluminador nessa parte do olho, sei lá, eu acho que faz o olho, assim, brilhar realmente. E agora, com a make finalizada, eu só coloquei peruca, acessórios e a roupa, e é isso aí. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Eu vou realmente tentar focar nas maquiagens e cosplays aqui nesse canal. E não se esqueça de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar, mostrar pro amiguinho. Um beijão. E até o próximo vídeo. Bye. Tchau, tchau.